Pois bem, prosseguindo na introdução ao livro 3 de História da Igreja, vamos agora ao número 1, Ritual Católico Romano. Ritual Católico Romano é o nome de um documento, tá bom? Eu comento aí, olha. Foi um documento católico publicado próximo do ano 1000 da era cristã. Este documento afirmava que só o clero católico possuía autorização para falar em línguas espirituais, ou seja, o pentecostalismo seria de exclusividade católica. Se alguém fora da Igreja Católica falasse em línguas espirituais ou línguas estranhas, como é falado no nosso meio, deveria ser considerado possessão demoníaca. Bom, eu coloquei aí a citação de um autor bem interessante do livro 2000 anos de cristianismo carismático, lembrando que carismático era a forma como eles chamavam quem praticava o pentecostalismo. O uso do termo pentecostalismo para definir quem falasse em línguas espirituais é algo mais recente. Não surgiu a partir do avivamento dos Estados Unidos. Antes disso, todos eram chamados de carismáticos. Aí você vai entender também por que a Igreja Católica, ela ressuscitou esse movimento carismático, que ela antes matava, antes ela criticava, mas agora ela diz que ela também recebe o batismo no Espírito Santo. Não tem chance de ser verdade. O Espírito Santo não vai se manifestar em uma igreja que cultua os mortos. O Espírito Santo não vai se manifestar em uma igreja que no dia de finados vai para o cemitério cultuar os mortos. Ok? Então, esse pentecostalismo da Igreja Católica é um pentecostalismo falso. Bom, então, essa citação, ele diz, esse documento, ele postulava, dentre outras coisas, que aquele que falasse em línguas entre a população laica forneceria evidência prima facie de possessão demoníaca. Porém, quando acontecesse no meio da hierarquia eclesiástica católica, era considerado uma evidência de santidade. O comentário prossegue. Este documento data do ano 1000 da era cristã. Em cerca de 200 anos, ou seja, no ano 1200, a Igreja Católica Romana criará a Inquisição para perseguir uma igreja pentecostal e utilizará essa mentira para justificar essa perseguição. Ser pentecostal nesses dias, ou seja, ali próximo do ano 1000 da era cristã, era considerado bruxaria e possessão demoníaca. A mesma instituição que criticava o pentecostalismo da Igreja Nova Profecia, lembre-se que essa foi uma igreja que existiu lá próximo do ano 200, 300, 400 da era cristã, que teve membros ilustres, tais como Montano, Tertuliano e Cipriano de Cartago, afirma que nenhuma igreja fora de Roma poderia ser pentecostal. Olha que incoerência, né? Mas o importante desse documento é você entender por que a Igreja Católica matava muitas pessoas por bruxaria, que na história as pessoas vão pensar que eram realmente bruxas, né? Na verdade, bruxa nunca existiu, ok? Poderia ter feiticeiras do paganismo, né? Aí existia, mas bruxas, como a Igreja Católica dizia, nunca existiu. Na verdade, ela cria a Inquisição e acusa de bruxaria os pentecostais. Então, muitas pessoas que morreram na história aí da igreja, acusados de bruxaria, na verdade eram pentecostais que a Igreja Católica estava matando. E a justificativa era essa, que só a Igreja Católica pode ser pentecostal, porque ela nunca foi pentecostal, ou carismático, né? Lembrando que tem o mesmo significado, aqueles que praticam os dons espirituais, ok? O comentário prossegue. Sabemos que a verdadeira igreja cristã não possuía autorização para funcionar. Desde o Papa Damaso I,
e o seu Edito de Tessalônica, que só a Igreja Católica possuía essa autorização. O fato dela emitir esse documento nos serve de evidência da existência de igrejas pentecostais nesse período. Qual seria a razão de emitir uma proibição se o pentecostalismo tivesse cessado? Então, eu falo porque os críticos do pentecostalismo, eles falam o seguinte: olha, como é que pode? Essa igreja pentecostal desapareceu na história, a gente não encontra ela. Nós encontramos poucos casos, né? E por que nós encontramos poucos casos na história? Primeiro que a Igreja Católica, ela dominou a educação, ok? Então ela dominou a educação, é a primeira questão. O segundo, ela usava a força do império, usava a força do exército do império, né, para perseguir essas igrejas. Então, primeiro, como é que a igreja ia resistir ao Império Romano? A Igreja Católica perseguia, e o próprio Agostinho de Hipona falou: olha, é melhor nós capturarmos esses anabatistas, como eles chamavam, ok? Torturarmos eles até eles confessarem a fé católica, e depois nós matamos ele, porque, segundo Agostinho de Hipona, assim essa pessoa seria salva, iria para o céu e ficaria livre do fogo eterno. Algo absurdo, né? Algo absurdo, mas era assim que eles faziam, ok? Então, como que a igreja iria sobreviver? Como que a igreja iria aparecer na história? Ela aparece em poucos momentos, e nesse período aqui, ela só aparece sendo perseguida, ok? Só aparece sendo perseguida. A Inquisição, ela é criada, e nós vemos que ia um exército de 3.000 homens perseguindo e matando as igrejas. Então não era meia dúzia de gato pingado. Tinha muitos cristãos vivendo escondidos. Eles tinham que viver nas montanhas, tinham que viver em campos bem isolados, longe das cidades, porque nas cidades onde a Igreja Católica encontrar, ela mata. O número 2